ele é covarde e tinha medo das consequências. E as consequências não só viriam, mas virão. Ele está só adiando esse processo. E é até necessário que se adie a finalização de alguns processos para dar um tempo um pouco maior de oxigenação da democracia nacional. Então, afastar um pouco a presença dele dos resultados finais que têm que acontecer, que não pode haver anistia para tanta loucura, para tanta desumanidade, para tanta morte, para tanta perversidade, para tanta prevaricação com a vida humana, com a condição humana. Foi um negócio indescritível. Só um cego mental e totalmente blindado espiritual e mentalmente não percebe a tragédia daquilo. Então, ele, por outro lado, ao sair, deixou um vazio útil para a chegada do Lula. Então, se havia os loucos que fizeram o que fizeram, mas do ponto de vista do poder institucionalizado, se ele tivesse ficado, se ele tivesse tido a atitude de um fascista corajoso, que eu nunca conheci nenhum, ou eles se suicidam. Fascista e coragem é Coragem não contraditório. combinação, são contraditórios. Nunca conheci nenhum na história. Então são todos iguais, todos oportunistas, todos mentirosos, todos covardes, todos trabalham com a irrealidade e são todos negacionistas, são todos gênios da perversidade pior que se possa encarnar. Então ele, como um ser coerente com o pior que a humanidade pode produzir, manifestou essa atitude de um verdadeiro fascista, que é a covardia, o abandono. Não há ideal, só há ideologia, mas não há ideal. Esses caras têm ideologismo e oportunista, mas não tem nenhum ideal do coração. É o ideal que faz você ficar, é o ideal que faz você se apresentar à federal, é o ideal que aceita ser preso, é o ideal que respeita o devido processo legal, é o ideal que se defende na justiça, é o ideal que trabalha com as categorias da justiça na democracia, para provar a sua inocência, por mais doído que isso seja. Ou seja, o Lula manifestou, no meio de todas as dificuldades, ideal. Ideal. Muito mais do que ideologia. E cada vez mais o Lula se torna um homem de ideal. E muito menos um homem de ideologia. Você procura ideologia no Lula e você, quando espreme, só encontra de fato ideal. Tem muita gente à volta dele com muitas ideologias, de todos os tipos. Mas nele, até aqui, tomara que toda essa presidência ele mantenha essa obstinação de se aferrar exclusivamente a esse ideal, de trazer para o Brasil e para o mundo uma outra perspectiva de possibilidade de vida e de convívio nacional e humano, e global e planetário. Então, esse ideal é que, a meu ver, vai ocupar o espaço, precisa ocupar o espaço desse que o vazio da saída do Bolsonaro deixou, porque tem muitos se candidatando a serem os demônios da hora nessa casa varrida e ornamentada, que tem na igreja evangélica a sua maior representação institucional. O bolsonarismo brasileiro, infelizmente, tem nos evangélicos o grupo da sua maior fidelização, o grupo de maior contribuição, o grupo de maior concretude,
o grupo mais achável e o grupo que mais se engajou de maneira alucinada com os seus líderes e pastores. Então, agora, eu observo e vejo uma quantidade grande de pastores dizendo: meu Deus, sacudindo a cabeça e dizendo o que deu em mim, onde é que eu estava, como é que eu entrei nessa. Já tem um número grande. E eu, particularmente, junto com a Fraternidade do Evangelho, que eu sou o propositor e fundador, junto com muitos outros amigos e amigas, gente boa, de consciência do Evangelho no Brasil, estamos organizando uma quantidade grande de eventos para rodarmos o país esses 4 anos, tentando diminuir o vazio na alma da igreja, dos evangélicos e dos católicos. Tem amigos católicos também com o mesmo objetivo de preencher esse vazio que foi ocupado por esse espírito fascista, que encontrou essas casas religiosas vazias e ornamentadas e trouxeram um demônio 7 vezes pior do que o que de pior eles próprios já tinham conhecido, provado e experimentado. Eu espero, sabe, que eu esteja sendo entendido na linguagem metafórica, psicológica, coletiva e social que eu estou usando. Mas é assim que eu vejo esse início de governo. Portanto, eu quero dizer que vejo bem, que vejo com esperança, e vejo o Lula mais preparado hoje do que nunca. E alguns amigos meus interpretam algumas atitudes mais veementes dele como amargura e ressentimento. Eu digo, olha, que engano de vocês. Não tem nada a ver com amargura nem com ressentimento. Tem a ver com escaldamento. É um gato escaldado que sabe que é um perigo numa relação de tanta pluralidade, tanta diversidade política, ideológica e de interesses tão díspares que precisam, às vezes, ser reunidos para que se consiga, na média ponderada, exercer o processo da liberdade governante numa democracia, sabendo sobejamente disso, farto de experiência a esse respeito, que ele experimentou na dor da carne as consequências de não poder olhar para o lado, às vezes, e não quer nunca mais levar esse susto, porque quem pagou a pior conta foi aquele que teve que pagar sem ter tirado nada, sem ter levado coisa alguma, sem ter buscado a manipulação dessa posse, que foi o que trouxe os objetivos de acusação da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, e posteriormente foi usado de maneira maligna e fascista pelo Bolsonaro, não só na campanha dele, mas na constituição do governo fascista que ele tentou emplacar no Brasil. Então, esse cuidado todo, essa atenção que eu vejo como nunca antes no coração do Lula como presidente, é o que faz com que, às vezes, ele tenha que ser mais candente em algumas posturas, em algumas decisões e em algumas expressões de comando, especialmente em relação aos seus ministros, onde o comando tem que ser dele. Agora, você vê a dialogabilidade dele com o Congresso. É outra história. No Congresso ele tem que dialogar. Agora, aqui com os ministros, ele tem que criar uma unidade indivisível. Não pode ter, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios,
não pode ter nessa batalha nenhum soldado tocando o som da trombeta com sinal diferente, porque senão a multidão do contingente pode começar a perceber coisa errada e dividir a casa. Então, ele está mais do que certo quando chama para ele a presidência de todos os ministérios e ministros. Tem que haver uma delegação com aquela preocupação cuidadosa de exatamente acompanhar todos os processos. Assim como a Marina Silva propôs e acabou ficando debaixo do ministério dela, no meio ambiente e clima, aquela autoridade climática transversal, com possibilidade de atravessar vários ministérios para criar coesão e não fazer retrabalho nas mesmas coisas, do mesmo modo eu vejo Lula fazendo uma presidência bem transversa em relação a todos os seus ministros. O cara está lá, é a cara que vai, é o rosto que representa, agora seja o meu rosto, fale a minha fala, expresse os meus sentimentos e fique no alinhamento da minha propositura. Do contrário, eu vou agradecer a sua genialidade, mas você vai ser gênio sozinho em outro lugar. Aqui não vai dar. Eu adorei essa história de não estou precisando de gênios, mas sim de um ministério homogêneo. Porque aonde quer que você tenha gênios particulares, você perde a homogeneidade coletiva. E numa governança de presidência e de ministério, você não pode ter esses gênios da individualidade, mas o gênio que tem que prevalecer é o da homogeneidade. É aí que se estabelece um braço forte de governança e uma voz única e potente que dá o mesmo sinal e é interpretada do jeito que se quer que ela seja interpretada. Então, eu já falei demais, mas é isso que eu penso desse início de governo.